Olá, boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa tarde em que, unidos e reunidos, nós nos encontramos para debater assuntos do conhecimento humano. O Café Filosófico está na sua terceira edição e para nós é um momento importantíssimo debater sobre um assunto de grande importância no cenário atual. Talvez a nossa dificuldade em entender o amor seja responsável por muitos de nossos problemas interpessoais. Então, durante essa fim de tarde, início de noite, nós tentaremos entender um pouco acerca desse sentimento e observar como, ao longo dos anos, nós estamos conseguindo ressignificá-lo, para que, então, nós sejamos um dia, talvez, sermos capazes de amar. Nesse terceiro ato, nós contamos com a presença ilustre da psicóloga Giedra Holanda, professora da Uninassal, e do filósofo e o filósofo Érico Andrade, professor da UFPE. Desde já nós damos boas-vindas aos dois e agradecemos de coração a participação e o carinho e a atenção de estarem conosco nesse momento em que trazemos à sociedade um pouco de cultura, um pouco de conhecimentos que perpassam a ética e, por perpassarem a ética, tem a ver conosco, com o nosso bem-estar, nossa capacidade de vivermos de forma saudável e assim, quem sabe, estreitarmos os laços afetivos uns com os outros. E o tema desse ato, especificamente, foi a utopia do amor perfeito. E quando nós falamos em utopia, remete-nos a uma ideia de um local perfeito, um local dos sonhos. E nós iremos perceber que, será que é possível o amor perfeito? Quais são as implicações em criarmos a ideia de um amor, de uma perfeição para o amor? Será que, ao implicarmos essa ideia do amor perfeito, não estamos sendo severos para aqueles que compartilham conosco a existência? Essas são algumas questões que perpassam a nossa mente e nos deixam em dúvida. O amor, ao longo das décadas, ele vem se ressignificando. E nós tivemos o amor na antiguidade, o amor cortês, o amor romântico, o amor da modernidade, conhecido como amor livre. E qual a diferença desses conceitos e como eles impactam de forma significativa na nossa vida na atualidade? Essas são algumas questões que, dentre outras, serão tratadas nesse café filosófico. Mais uma vez, nós deixamos como perguntas iniciais a ideia: como entender a perfeição do amor? Como idealizá-lo? Será que conseguimos amar como hoje, no mundo onde as diferenças de gênero são tão gritantes, nós conseguiremos entender esse sentimento tão importante na nossa vida? Como entender a ideia da capacidade de convivermos com o outro sem aprisioná-lo? Esse amor que se manifesta em várias formas, ora no conceito filia, ora no conceito eros, tem algo a nos dizer. E nessa caminhar da humanidade, a nossa grande tentativa é, um dia, quem sabe, aprendermos a amar, mas amar com qualidade, para que tenhamos a capacidade de estreitar os laços com os nossos semelhantes. Então, é essas perguntas iniciais que farão parte da nossa discussão, e eu passo o início da discussão para a professora Giedra Holanda. Seja bem-vinda. Bom, boa tarde, pessoal. Toda vez que eu vou falar em público, eu já ensino aí há um bom tempo, quem não me conhece, eu gosto de me apresentar. Mas primeiro eu gosto de me apresentar dizendo quem eu sou, depois o que eu faço profissionalmente, né? Porque às vezes as pessoas começam dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. Mas antes de mais nada, eu sou Giedra, sou filha de Glória, professora também universitária aí da Federal. João, meu pai, um mecânico. Sou casada com Gustavo, está ali, né? Sou mãe de 4 meninas, 2 humanas e 2 peludas, né? Júlia e Sofia, e Mel e Alice. E aí, de formação, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou especialista em infância e adolescência e estou terminando aí um mestrado em educação para o ensino de saúde. Essa sou eu. E aí eu fiquei muito feliz com o convite de Mário, que é meu aluno, né, de psicologia, mas ele está fazendo psicologia, ele é só a cereja do bolo, porque esse menino, acho que quem conhece sabe que é um prodígio, né? Enfim, é muito bom, né? É bom falar isso em público para quem conhece ele. É um rapaz, com certeza, diferenciado. No modo de pensar, no modo de agir.
enfim. E eu fiquei muito feliz, porque esse é um tema que incomoda muita gente, né? Essa questão das relações que estão cada vez mais sendo dilaceradas, desestruturadas, e, às vezes, por questões que não são nem nossas. São questões que são trazidas e colocadas na nossa forma de se relacionar. Amor perfeito, o parceiro a parceira ideal, será que existe? Às vezes, as dificuldades estão em nós e não no outro, né? Mas, para começar a falar sobre isso, para a gente chegar a falar nas relações adultas, eu preciso falar um pouquinho da essência do amor, que é a mãe, o filho, a questão da maternidade, como é que a gente começa a processar essas relações afetivas. Tudo que nós somos agora, adultos, nós tivemos em base a relação primordialmente, essencialmente, com a nossa mãe. Aí os pais dizem, poxa, mas eu participei, poxa, eu estava junto. Ok, estava, concordo, mas a relação da criança com a mãe, ela é visceral. Ela é muito mais forte do ponto de vista emocional e que vai ter frutos positivos ou negativos na nossa idade adulta. E aí eu começo a falar que talvez a primeira falácia dessa utopia, desse amor perfeito, está nessa relação que a gente tem com a nossa mãe. A gente está na sociedade cristã ocidental em que se fala de mãe assim, mãe é algo divino, mãe é algo que é intocável. Não falo da minha mãe, não. Quer brigar comigo, falo da minha mãe. Com certeza, tem pessoas aí que tiveram uma relação com a sua mãe que não foi tão legal, que não foi tão positiva. Isso é um fato, né? Nós, as mães, foram um dia filhas. E essa relação que essas filhas tiveram com as suas mães nem sempre foi positiva. Na psicologia, a gente fala que tem uma diferença entre o processo biológico, que é a maternidade, em que você gesta, você gera uma vida, você dá à luz a uma criança, isso é a maternidade. É algo que é fisiológico. Mas o processo do afeto, do amor, a gente chama de maternagem. Infelizmente, nem todas as mulheres que tiveram filho passaram pelo processo da maternagem. Com certeza passaram pelo processo da maternidade. Elas tiveram filho, elas cuidaram, amamentaram, mas algumas, por N razões, não tiveram essa maternagem. Esse amor, essa troca, esse cuidado. Nos consultórios de psicologia, a gente tem muita demanda de gente que chega com N problemas por conta de uma relação afetiva que não foi tão legal com as suas mães. Mas nós nos sentimos culpados de pensar isso. A gente tem culpa de dizer, minha mãe não foi tão bom quanto eu queria. Gostaria de ter tido. Quem na adolescência não passou pela experiência? Nossa, fulaninha, tua mãe é tão legal, é tão melhor do que a minha, queria ter uma mãe igual a tua, né? Muitas vezes a gente passou por essa experiência. E aí é que está o grande problema. A gente não tem, às vezes, a consciência de dizer, ok, minha mãe é um ser humano. Ela teve uma mãe que talvez não tenha sido tão boa, e o que ela passa para mim enquanto mãe foi o que ela sentiu enquanto filha. Toda mãe que hoje tem uma relação difícil com a filha, muito provavelmente ela teve uma relação difícil com a mãe dela, né? E esse talvez seja o grande amor utópico que a gente tem, talvez o primeiro. Nem todas as mulheres tiveram, talvez, a opção ou a necessidade de dizer eu quero ser mãe. Algumas foram simplesmente levadas pelo processo. E aí abriram mão de carreiras, de um monte de coisa para ser mãe. E isso não foi algo que elas desejaram. Elas foram meio que impostas no processo. Então, talvez o primeiro amor utópico que a gente tenha é em relação à nossa mãe, é em relação ao nosso pai. E aí, na vida adulta, alguns têm coragem de dizer isso. Olha, minha mãe não foi legal comigo, não foi tão boa. Isso me deixou marcas profundas. Eu não consigo ter afeto com os meus filhos porque minha mãe não teve afeto comigo. E isso, às vezes, é um processo muito inconsciente. Muita gente diz, olha, minha mãe foi terrível comigo. Jamais eu vou repetir isso com os meus filhos. E, fatalmente, vira e mexe, você se pega repetindo ações, atitudes, falas que você não gostava na tua mãe, e você se pega repetindo. Porque ela foi teu modelo, ela foi o exemplo, ela foi quem te deu essa base afetiva. E aí muita gente, às vezes, não consegue digerir essa situação de dizer, não tive uma relação muito boa com a minha mãe, gostaria de ter tido diferente, queria dar um abraço nela, mas ela não gosta de abraço, ela é difícil de abraçar. E aí você vai
crescendo naturalmente, entrando nas relações com essa dificuldade afetiva. Quando você entende isso e diz, ok, vou numa terapia para ver se ajuda. Às vezes você consegue desfiar esse nó e entender, e às vezes até perdoar a mãe. Às vezes a mãe faz coisas que você nem... Nossa, minha mãe fez isso comigo. Sim, faz. Né? E às vezes a gente carrega esses traumas emocionais até o fim da vida. Quando a gente consegue entender isso e dizer, perdoar de fato, a gente consegue olhar para essa mãe com um jeito de, a gente diz na psicologia, ressignificar a nossa história com ela. Aí a gente consegue ter um afeto, a gente consegue ter um amor. Ok, mãe, eu entendi esse processo que você teve comigo. Você teve uma relação que foi muito complicada com a sua mãe também. Eu te perdoo. E hoje a gente consegue ter uma relação. Sempre isso é possível, nem sempre. Às vezes você não consegue, de fato, ter um afeto, uma troca com essa mãe. Tem muita gente que morre de vontade de falar certas coisas, de dizer certas coisas para o outro, mas parece que trava, dá um nó na garganta e você não consegue. Tem muita gente que tem dificuldade de dar um abraço na mãe, no pai. E aí a gente vê a dificuldade da expressão desse amor. Parece que a mágoa, o ressentimento, às vezes, é maior. Né? E aí, voltando um pouquinho no tempo, a gente fala do primeiro amor que a mãe tem com o filho. A essência desse amor, infelizmente, hoje, ela está muito glamourizada. Só se falam de festa, só se fala da parte que é positiva. Mas a maternidade em si, ela tem algumas questões que são bem negativas. Hoje em dia, infelizmente, eu vejo uma questão de festas ao extremos, messário. Todo mês é uma festa. A descoberta do sexo do bebê é uma festa. Na maternidade, tem hospitais que permitem, às vezes vira uma balada. Até uísque. Uísque. Eu já passei por uma que estava um pessoal da minha família, e ao lado tinha uísque, tinha vinho, e até aquele globo que tem festa numa maternidade. E aí você se pergunta, o que essas pessoas estão festejando de fato? É o nascimento do bebê ou é um exercício narcísico de dizer, olha, eu tenho dinheiro, tá certo? Eu vou ostentar. E aí esse nascimento do bebê é um mero, um mero detalhe. Uma coisa que é bem importante, hoje a gente está vivendo a geração das crianças hiperativas, com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, crianças extremamente agitadas, e isso tem muito a ver com a forma que a gente está recebendo essas crianças hoje. Antigamente, os quartos eram em tons neutros, em tons claros, porque o bebê precisa de descanso e precisa do ponto de vista neurológico também. Hoje em dia, os quartos são roxo, laranja, amarelo, vermelho. E isso, de fato, irrita a arquitetura neural das crianças. De fato, deixa as crianças mais agitadas. E aí tem aqueles móveis que fazem tudo. Pisca, balança, faz barulho, e aí o bebê fica extasiado dentro desses estímulos todos. Isso não é bom. E aí geram crianças hiperativas, crianças agitadas. Bom, na época da gente, acho que a grande maioria aqui já passou aí dos 40, como era que a gente tratava os filhos? Era enrolado naquele cueiro, que hoje em dia o pessoal nem sabe mais o que é um cueiro. Talvez muita gente aqui nem saiba o que é, aquele paninho mais retangular que a gente embalava os bebês. O quarto era meia luz. As visitas eram poucas, para que o bebê, de fato, pudesse se desenvolver, até do ponto de vista neurológico. Hoje, crianças com 15 dias de vida estão dentro do shopping. E isso é péssimo. E aí chega em casa de noite e acontece o quê com essas crianças? Estão agitadas, estão chorando e mamam muito pouco. E aí tem uma série de rótulos que a gente dá nessas crianças e o pior, medica essas crianças. Então a afetividade hoje dessas mães está muito pontuada com o mercado consumidor que joga essas crianças num mundo de hiperestimulação. E aí essas mães olham para as crianças e dizem, olha, ele é agitado, mas o problema não sou eu não, é minha educação não. É o cérebro dele. E haja rótulo, dificuldade de aprendizagem, e haja medicar essas crianças. E isso é uma coisa muito séria, muito grave. A gente está vivendo a geração de crianças com rótulos desnecessários. As dificuldades de aprendizagem hoje expressam a dificuldade das relações das mães com as crianças. Mas no início da vida desse bebê,
A relação com a mãe, ela tem uma fundamental importância. Eu não sei quantas de vocês amamentaram e que foram mães. Tem vários autores da psicologia que falam desse momento como base essencial para a formação da personalidade e para a formação da vida afetiva da gente. A mãe, quando amamenta o filho, para vocês terem ideia, o bebê ele ainda não está com a retina, com a pupila totalmente formada, e aí ele vê manchas. E à medida que a mãe vai amamentando, essa distância de mais ou menos 15 a 20 centímetros do rosto do bebê para o rosto da mãe é fundamental para ele focar o primeiro rosto humano, que é o da mãe. E aí essa sensação deste bebê sendo amamentado, acariciado com essa mãe, é uma das primeiras trocas afetivas intensas que a gente tem. E quando isso é feito de uma forma positiva, não aquela mãe que está, vixe Maria, meu Deus, está na hora, vai menino, que menino chato, puxa do peito, ou não deixa a mamada adequada, isso vai sim moldando o tipo de personalidade afetiva que a gente tem. E essa troca, Bowlby, que é um autor da psicologia, ele chama de apego. Esse primeiro apego afetivo que o bebê tem com a mãe é essencial. E é através desse apego que a gente vai construindo uma relação de afeto, de amor. Talvez um dos amores mais verdadeiros que o ser humano tem é nesse primeiro momento de troca intensa. Quem foi mãe amamentou sabe. Aquele olho no olho não tem Visa, Credicar, Mastercard que pague. Né? É uma emoção indescritível. E aí o bebê vai se constituindo enquanto gente, enquanto ser afetivo. Hoje, infelizmente, o que é que acontece? Por N razões, as mães não amamentam por não ter tempo, por não querer, por não, enfim, não entenderem a importância. E aí a criança já é jogada no mundo de distanciamento. Coloca a mamadeira porque tem que voltar a trabalhar. Coloca a mamadeira porque eu não tenho a disponibilidade afetiva, emocional, nem psicológica para estar acordando de hora em hora para amamentar. E aí a gente começa a perceber que esse vínculo afetivo com a criança está sendo trocado, está sendo cortado. E a criança vai entendendo que, eita, essa mãe não é tão disponível quanto eu gostaria de que fosse. O Winnicott ele fala também de outro conceito muito bom, holding, que é aquela mãe que fica disponível para a criança quando ela precisa. Holding em inglês, mal traduzindo, é algo como abraço, né? Segurar, aquela coisa. Talvez adulto a gente ainda tem um resquício disso. Está passando por uma situação difícil, muita gente diz, meu Deus, eu queria o colo da minha mãe. Eu queria que minha mãe estivesse aqui. Eu queria dar um abraço na minha mãe. Poxa, estou precisando tanto da minha mãe. Né? E essas relações, hoje em dia, elas estão sendo ceivadas, cortadas por N razões. Tempo, a ideia de que a criança não precisa mais tanto dessa mãe. Né? Antigamente, a gente ficava quase que um ano com os nossos filhos. E isso dava, assim, uma estrutura emocional diferente para as nossas crianças. Hoje, a gente vê crianças que são colocadas em hotéisinhos, em creches, cada vez mais cedo. Lógico que tem os aspectos que são positivos disso, mas tem toda uma questão que é negativa. Né? Esse vínculo cortado com a mãe, muitas vezes, nos torna adultos inseguros e dependentes. Né? E isso é uma coisa muito séria. A gente está vivendo hoje relações que são absolutamente rápidas, fluidas. Tem um autor chamado Zygmunt Bauman, que ele fala da sociedade líquida, modernidade líquida. E que é exatamente isso. As relações são, tá ruim, eu boto outra. Tá ruim, eu compro outra. Tá ruim, eu substituo. A quantidade de pessoas que começam um casamento e ele se acaba antes dos 7 anos, 5 anos. Quantas pessoas hoje a gente vê chegando aos 20, 30, 40, 50 anos de casamento? Cada vez menos. A falta, a dificuldade de diálogo e essa ideia de tá ruim, eu não vou consertar, não. Eu troco. Certo? Eu troco, a fila anda, né, como o pessoal diz. E aí eu vi alguém dizendo, não, nossa, feliz é Fábio Júnior, que tem, sei lá, uns 10 casamentos. Esse é que entende de amor. Esse é o que menos entende de amor. Uma pessoa que passa por vários casamentos é a pessoa que, no meu ponto de vista, é o que entende menos. Né?
E aí as relações, hoje, elas estão permeadas por sentimentos de impaciência, intolerância, né, com os erros dos outros, e um sentimento que é o seguinte: se eu não consigo consertar, eu coloco a culpa no outro. E aí eu lembro de um filósofo muito bom, Sartre, que ele dizia: o inferno são os outros. Então eu culpabilizo o outro, eu boto a responsabilidade no outro pela minha infelicidade. Eu não sou feliz por causa de você. Eu não consigo progredir na vida por sua causa. Sempre a responsabilidade da minha infelicidade é do outro, nunca é minha. E aí vem uma questão que eu sempre escutei e sempre achei difícil de entender essa história. Nós somos metades da laranja, que a gente tem que encontrar outra metade para ser feliz. E aí parece que você nasceu incompleto e que você só vai ser completo se achar outra metade da laranja. Coitada da pessoa que não achar. Vai morrer incompleta, né? Nós nascemos inteiros, absolutamente inteiros. E a gente precisa achar outra pessoa também inteira para que a gente dê certo na vida, né? Eu acho que isso é uma coisa que é básica. Essa ideia de que você é uma pessoa incompleta e que precisa achar outra pessoa que vai te completar. Meu Deus do céu, isso é muito difícil. Alguém que te complete 100% em tudo, isso é muito a utopia do amor perfeito, né? Se a gente parar para pensar, nossa digital, nossa pupila, elas são únicas. Não é no mundo todo, não é no universo inteiro. Nós somos pessoas únicas. Eu gosto de dizer, nós somos uma coleção de infinitos particulares. E aí, quando a gente tem a sorte de também achar uma pessoa que seja também uma coleção de infinitos particulares, a gente consegue construir uma história. E isso é que talvez seja a grande essência do amor, lidar com a imperfeição do outro, mas entendendo que nós também somos imperfeitos. Acho que essa é a grande dificuldade. Hoje a gente vive uma sociedade de egos, pessoas que são extremamente arrogantes e prepotentes, gente que não consegue pedir desculpa, né? Olha, se eu errei, é porque você me levou a errar. Mas eu não erro, não. Certo? Desculpa, não, desculpa é uma palavra muito pesada. Assim, ok, eu posso fazer diferente. Mas não me desculpe, eu errei. Parece que isso tem um peso muito grande. Algumas pessoas simplesmente não conseguem dizer, me desculpe, eu errei. Usam foi mal, né, professora? Sim, com certeza, né? Pois é. E isso é uma coisa que a gente entende, a gente vê, principalmente a gente da psicologia, a gente vislumbra muito isso nos relacionamentos. As pessoas ficam presas, acorrentadas a relacionamentos que não conseguem mais suprir o que ela tem de mais básico, de carinho, de afeto, de essência. Elas ficam presas por quê? Questões financeiras, filhos, certo? E, às vezes, pelo medo de ir para a sociedade autosseparada, estou divorciada. Isso, antigamente, era um peso muito mais, como é que eu digo? Mais sério. Né? Mulheres divorciadas eram mulheres excluídas, né? Rechaçadas. E aí ainda se tem. Hoje, quantos e quantos casamentos existem que só são de fachadas? As pessoas dormem em quartos separados. Às vezes têm vidas completamente separadas, mas, para a sociedade, estão juntas. E aí o preço disso é muito alto. O preço afetivo disso é muito alto. Né? Culturalmente falando, a gente tem muito mais pessoas que estão juntas, às vezes, por outras questões do que por afeto. E aí entra uma coisa que é essencial. Paixão e amor. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é de jeito nenhum. Na psicologia, a gente entende, a gente estuda que paixão vem de patos, patológico, algo que é adoecedor. A paixão é aquilo que te desconcerta, aquilo que você fica, meu Deus, pensa na pessoa, você fica sem respirar, você fica sem dormir, você fica sem comer. A paixão te desequilibra. Por isso que a gente tem, no excesso da história, os crimes passionais, que vêm justamente da paixão. A pessoa, não sei se
todo mundo, ou pelo menos algumas pessoas, já encontraram gente assim que te deixa, você só de lembrar da pessoa, você fica... Tem um poema que eu não me lembro de quem é, que ele diz: se você chega às 6, às 5, eu já começo a ser feliz. Né? Então, a paixão é aquele amor que ele é Romeu e Julieta. Eu morro por você. Né? Aquela coisa que te desconcerta. Eu preciso de você para eu viver. Você é o ar que eu respiro. A paixão é dessa ordem. Só que ela é temporária, graças a Deus. Né? Se a paixão fosse duradoura, não sei o que seria da gente. Então, a paixão, ela é temporária. E aí dizem que quando passa a paixão, o que sobra é o amor. Né? E o amor, muitas vezes, ele é calmo, ele é gentil, ele está do seu lado, é aquilo que dura 20 anos. Uma pessoa que casou agora é a mesma pessoa daqui a 20 anos? De jeito nenhum. Fisicamente, principalmente. Quem casa sabe disso, né? Os quilinhos a mais, enfim. Nós mudamos muito fisicamente, emocionalmente, graças a Deus. Então, as pessoas que têm um casamento de 10, 15, 20, 30 anos são pessoas completamente diferentes. E tem que lidar com uma série de questões. Aí é que está. Muita gente tem a imaturidade, às vezes, de querer que um casamento de 10 anos tenha a mesma intensidade, o mesmo fogo, que um casamento de 1, 2 anos. Não tem. Fisicamente falando, emocionalmente falando, somos pessoas diferentes. E aí que está a grande questão. Às vezes, essas pessoas diferentes não conseguem mais nem conversar. Senta numa mesa de restaurante, baixa a cabeça e está no Zap. É muito engraçado isso. Às vezes a gente está no restaurante, vamos tirar foto, daí tira foto, todo mundo rindo, taça na mão, daqui a pouco vai um para cada lado. É muito isso. A gente discute muito essa questão digital da vida que, de fato, é dentro de casa e a vida das redes sociais, que, às vezes, são completamente diferentes. Se você vê esses assassinatos que tiveram há pouco tempo, que o marido, aquele que jogou pela varanda do quarto andar, se você for olhar o Facebook e o Instagram deles, é só fotos dos dois viajando, os dois se abraçando, se beijando. Cadê esse afeto? Cadê esse amor? É só para externamente e internamente. Né? Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade nos relacionamentos, enfim, que é uma questão que é polêmica, que é o seguinte: o lugar que a mulher está ocupando hoje, e tem uma palavra que às vezes eu fico meio... Enfim, ela tem muitas questões sociais envolvidas, a história do empoderamento feminino. Tem muita coisa positiva relacionada a isso, a construção de um papel social da mulher e tal, mas também tem muita coisa negativa associada. Eu acho que, infelizmente, só se fala muito mais da questão positiva, tá certo? E eu acho que essa questão, às vezes, deixa a mulher numa situação que ela vira meio uma inimiga do homem, inimiga do marido. Eu acho que isso é complicado, tá certo? Eu acho que é uma discussão que ainda tem muito tempo para a gente ter, mas, às vezes, isso é uma questão que é complicada. Né? Nós não somos inimigos, nem deveremos ser inimigos. Eu acho que cada um tem seu papel. Eu acho que, às vezes, é uma discussão que tem uma relevância social, mas, às vezes, o pessoal exagera um pouco. E aí coloca de eu para crescer, eu tenho que ser sua oponente. Tem situações que a mulher faz muito bem, tem situações que o homem faz muito bem. Eu não acho que tem que ser no nível da litigância, no nível da... Eu preciso me afirmar sendo melhor e superior do que você. Isso, às vezes, está na base de muita discussão, enfim. Né? Mas aí eu tenho tempo ainda? Tem. É bom, porque vai e volta, vai e volta, vai e volta. Enfim. Mas uma coisa que eu acho essencial e que eu gostei nessa palestra, quando a gente fala de amor, se eu perguntar para cada um de vocês aqui a definição de vocês sobre o que é o amor, eu vou escutar um monte de definições que são suas, certo? Nós somos seres absolutamente idiosincráticos, ou seja, cada um de nós temos um conjunto de normas, regras, valores, atitudes, chatices, doidices. Cada um de nós, a gente tem, sim. Né? Eu digo brincando nas minhas aulas, de longe, todos nós somos normais. Chegue perto.
vá conviver. E, às vezes, é exatamente isso que dá problema. De longe, era o príncipe encantado. Era a princesa. Casou. Meu Deus, é uma porquinha. É um porquinho. E agora? Toalha molhada em cima da cama. Meu Deus, ela não sabe cozinhar. Enfim. E aí é que entra as dificuldades dos relacionamentos. De longe, minha gente, todo mundo é lindo. Época de namoro, de noivado, todo mundo é lindo, cheiroso. Quando começa a conviver, vem à tona a nossa essência humana. Somos humanos. E talvez seja essa a grande dificuldade. Você interagir com aquela pessoa, depois de um namoro, cada um vai para a sua casa. Lindo, perfeito. Mas quando se junta, nossa, me irrita aquele jeito dele de mastigar. Tem até um nome na psicologia, misofonia, né? Aquele me irrito com isso. Nossa. E aí vem uma questão que é muito séria. O outro muda por sua causa? As pessoas mudam porque o outro não gosta de algo que é seu? Talvez seja esse um dos grandes erros que a gente tem nos relacionamentos. Olha, você vai mudar, eu não gosto disso, não. Isso está me incomodando profundamente. A gente muda, é assim, como trocar de roupa? Não é mesmo. Nós temos uma construção de identidade, uma construção de cultura, de jeito, de personalidade, que quando as duas pessoas se casam, não são apenas duas pessoas que se casam. A gente se casa com a multidão. É pai, é mãe, é sogra, é tio, é primo. E essas pessoas interferem no relacionamento, sim. Só que a gente, às vezes, não percebe, né? Quando a gente entra em contato com uma pessoa e a gente casa com essa pessoa, as influências da família inteira vêm junto. E aí muita gente diz, meu Deus, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que a sua mãe fazia isso, seu tio fazia isso, seu avô fazia isso, né? E aí, às vezes, as diferenças são tão difíceis de aceitar que é melhor se separar. Porque muitos casamentos vão feito ioiô, acaba e volta, acaba e volta, acaba e volta. Talvez exatamente por isso. Porque quando está longe, sente falta. Mas quando está perto, vem aquelas questões, ai meu Deus, isso me irrita mesmo, não quero estar junto. Aí separa, aí sente falta, aí fica. Naquela gangorra emocional. Né? E aí eu trago a sardinha para a gente. Vamos fazer terapia? Terapia de casal é uma coisa maravilhosa. Terapia individual e terapia de casal. Exatamente para ver essas questões, tá certo? E que, às vezes, a gente não consegue resolver sozinhos. Muita gente diz assim, não, a gente resolve sozinho. Vamos no padre, no pastor, no amigo, no, sei lá em quem. Né? Vai resolver assim? Não, não vai. Né? Porque, às vezes, a gente tem que entender que os problemas, as situações, são muito mais da nossa essência, né, do que uma questão que é social e tal. E aí, esse amor que a gente procura, esse amor que Hollywood nos impõe, a mídia é maravilhosa, né? A mídia faz assim, ó, teu marido é uma porcaria, mas esse aqui é lindo. Esse ator é lindo, né? E aí vende a ideia que homem que presta é só aquele da mídia, um sorriso lindo, gastou 30 mil reais no dentista, né? O cabelo perfeito, vem montado num cavalo branco, esse é o homem perfeito, não o que está do teu lado. A casa linda, o cachorro lindo, tudo é lindo, né? E não o que está do teu lado. E a gente compra essa ideia, a mesma coisa da mulher a mesma coisa. E aí a mídia vende para a gente uma ideia de que o perfeito é... Eu acho um barato nos filmes, a pessoa acorda, maquiada, linda, dá um beijo, ninguém tem mau hálito, né? Ninguém tem mau hálito, ninguém acorda amassada, só a gente, né? Nós que somos de carne e osso, mas o pessoal de Hollywood é tudo lindo, maravilhoso. E vendem essa ideia para a gente. E a gente compra. A gente compra a ideia. E talvez essa seja uma questão. A gente, às vezes, tem um modelo, uma referência de amor que está muito longe da gente, que talvez nem exista. E aí tem o amor, aquela coleção de pequenos gestos, coleção de pequenas gentilezas que a pessoa que está do teu lado faz, às vezes você nem nota.
Isso você esquece, porque você quer algo que está lá bem intangível, né? A pessoa que está do teu lado, que está se esforçando com você para construir alguma coisa, nem sempre tem tempo de uma gentileza, de um carinho e tal. E isso, às vezes, a gente não percebe, né? Tem a necessidade. Eu acho muito engraçado. Dia dos Namorados. Todo mundo corre para comprar presentes. E aí é uma medição econômica, né? Se mede o amor pelo tamanho do presente, por quanto você gastou. A realidade é essa. Nossa, tu só ganhou isso, o meu me deu uma joia. Mas, às vezes, aquele que te deu uma joia, deu para você e para as duas amantes, né? E aquele que deu, às vezes, só uma rosa, é aquele companheiro que é fiel, que está ali do teu lado. Tem muito isso, né? Então, a questão da mídia mostra para a gente uma cultura que é ostente, mostre. Dia dos Namorados deveria ser todos os dias. Por que só um dia? Que é um dia que o comércio tem para vender e vender muito, né? As comemorações tinham que ser todos os dias. A essência de estar junto com a pessoa deveria ser comemorada todos os dias, e não apenas em datas específicas, né? E aí, tradicionalmente, não sei se vocês todos concordam, mas, tradicionalmente, a maioria dos homens esquecem datas. É uma dificuldade, né? As mulheres lembram com mais facilidade, mas os homens, às vezes, têm uma dificuldade grande com datas, né? E muitas mulheres se sentem incomodadas com isso. Você esqueceu aquele dia que a gente se conheceu, que você deu chocolate, eu guardei o papel de chocolate até hoje, isso faz 25 anos. As mulheres, às vezes, têm essa questão, né? Parece que tem que ter algo que faça uma ligação afetiva e a memória, enfim, né? Mas, enfim, eu acho que é por aí, falei um pouquinho muito. É interessante a gente falar sobre utopia e perceber que nós, ao longo de nossa construção de ideias, nós sempre idealizamos a perfeição. Seja no local de morada perfeito, o amor perfeito, o ideal de sonho de emprego perfeito. Então, a perfeição é algo característico da nossa vontade de desejar. Infelizmente, o desejo é fadado a morrer naturalmente logo que nós conseguimos conquistar aquilo que temos. E é interessante perceber que, em matéria de amor, nós sempre construímos isso nos nossos contos românticos, porque sempre era uma vez um local onde existia um amor, uma princesa, ou então esse sonho é projetado para o futuro. Em dado momento, no ano de 2070, ou seja, nós criamos fantasias e essas fantasias vão formando, vão construindo a nossa ideia de idealização acerca do sentimento. Não há mal nenhum nós idealizarmos algo de bom. Nós queremos algo muito bom para o nosso semelhante. O Nietzsche vai dizer em Gaia Ciência que quando nós, ao nos enamorarmos e construirmos aquele campo afetivo, nós muitas vezes não escondemos nossos defeitos por maldade ou por vaidade. Mas, na verdade, nós queríamos ser aquela pessoa perfeita para o nosso companheiro. É uma aspiração que nós temos, que talvez sirva como retribuição à alegria que nós estamos recebendo da pessoa amada. Porque o amor, essa paixão, causa essa euforia, muito embora nós saibamos que esse amor é sempre esse terreno, é esse local onde habita o pesadelo e o sonho. Nós sempre teremos a vontade de amar e teremos paz e aconchego, mas também teremos, principalmente no início, o medo da paixão, o medo de sermos abandonados mais uma vez, né? A professora falou muito bem da questão do útero, né? Nós saímos daquela proteção e encontramos novamente essa proteção no colo materno. E talvez nós acreditemos que temos que ter uma metade, porque nós vivemos na busca da perpetuação ou da continuação desse colo materno no outro. Alguém que possa nos dar paz e aconchego, né? E aí vem toda uma série que vem fundamentar a nossa ideologia do amor. E a gente observa que essa ideologia ela teve uma construção. Nós nem sempre idealizamos esse amor de forma romântica. Isso se deu muito fortemente logo após a Revolução Francesa, nesse período em que, a partir das modificações, das revoluções, nós construímos, ao tirar o poder do império e do clero, a ideia da família.
Nasceu ali a família na sua formação enquanto núcleo de poder. E, ao mesmo tempo, nasce também ali a ideia desse amor romântico, dessa constituição. Bem como também nasce, naquele momento, talvez, o amor materno. Porque até então, nós tínhamos nossos filhos, deixávamos com as amas de leite, e se eles não morressem, eles eram nos devolvidos na adolescência para que pudessem perpetuar os trabalhos familiares. Da mesma forma, os casamentos. Nós não tínhamos a liberdade de escolher o amor. Eles eram casamentos arranjados para que garantissem a perpetuação de uma economia. Era uma questão política e econômica da época. Foi justamente a partir dessa revolução que nós fomos também construindo a ideia do amor como escolha. Nós escolhíamos com quem iríamos casar. E essa escolha se dava inicialmente pela paixão e pela razão. Eu tenho plena consciência que o outro, eu quero o outro e o outro me quer. Só que nessa idealização de sonhar com a perfeição, talvez nós sejamos muito severos a partir do momento em que impomos uma forma em que o outro se comporte, a forma como o outro deve se portar, e nós teremos sempre uma dificuldade enorme em lidar com a situação, uma vez que cada um é uma individualidade muito complexa. Cada um traz seus traumas desde o nascimento. Cada um tem um repertório cultural diferente de nós. E quando passa justamente esse processo de anestésico da paixão, é que vem os primeiros embates da convivência. E como é penoso conviver com o outro. Nós sabemos disso porque nós todos os dias temos que matar um leão para conviver com o próximo. Seja ele o próximo do trabalho, do trânsito, do dia a dia, da família. Esse conflito existencial uns com os outros é algo perene. Talvez a grande sacada disso tudo seja que nós percebamos que é da crise que nós teremos a capacidade de refinar esse sentimento. Isso se nós bem refletirmos e vivenciarmos essa crise que vivemos todos os dias. Então, sobre utopia, como é que eu posso entender, professor Hélio, e construir essa ideia de utopia? Como é que isso se dá na filosofia? Como é que nós podemos entender essa vontade que nós temos de sonhar com a perfeição, para que, de alguma forma, nós encontremos essa satisfação, essa paz, essa ideia de felicidade que também nasceu com a Revolução, porque nós tomamos a ideia do clero e do império que a felicidade só aconteceria depois da morte, com a retribuição da divindade, com a ideia que nós podemos ser felizes aqui e agora, e aí nasce a sacada do capital, do capitalismo. Nós vivemos atrás de uma felicidade, muitas vezes que nos conduz muito mais à infelicidade, e nós construímos esse conceito que me parece de extrema dificuldade para nós conseguirmos concretizá-lo, seja no campo profissional, no campo afetivo, familiar, social, enfim. Há uma utopia que nos leva a uma distopia? Bom, pessoal, boa tarde a todas e a todos aqui presentes. É uma alegria estar aqui conversando sobre um tema tão importante. E eu estou muito feliz de poder partilhar com vocês algumas impressões sobre o amor e sua relação com a utopia. Eu peço até um pouco de paciência, porque, embora eu tenha uma formação também em psicanálise, estava conversando com minha colega, mas eu estou aqui também propondo uma reflexão filosófica, que é uma reflexão um pouco conceitual. Então, eu vou discutir alguns conceitos para que a gente possa, ao cabo e ao fim, tentar esclarecer o que é o amor e o que não é o amor, ou, pelo menos, voltar para casa com boas perguntas, que façam a gente refletir. Acho que o papel da filosofia é um pouco esse, né? Talvez não apresentar uma resposta, mas bons caminhos para as boas perguntas. E, por falar em filosofia, eu queria iniciar falando que os gregos que discutiam o amor, filosoficamente, eles tinham 3 termos para o amor. Eles falavam de eros, que é o amor erótico, da palavra erótico, amor entre pessoas que se desejam. Havia a filia, que é a amizade, que também forma a palavra filosofia. Até brinco, né, como as palavras mudam com o tempo. Pedofilia, do grego,
significa aquele que é amigo das crianças. Pedos, que forma também a palavra pediatra, né? Então, os gregos acreditavam que a filia, que em inglês eles guardaram esse sentido um pouco também com a ideia de feeling, né? A ideia de amizade, de um querer conhecer, de ser amigo. E tem também a ideia de HP, que é um amor comunitário, ou seja, um amor que é mais pela comunidade, pelas pessoas, por pai e mãe, por tudo, né? Então, veja que eles pensavam o amor de maneira muito complexa, né? Já aí vocês têm três conceitos que seriam o amor. A minha ideia, no final da minha conversa com vocês, é dizer que o amor tem que ser a reunião dessas três coisas, e não pensá-las de forma separada. Tá bem? Mas, para chegar lá, eu vou percorrer um caminho que passa pela discussão do conceito que está presente no título da nossa conversa, que é utopia. Eu tenho uma pergunta para a gente começar a reflexão, que é a seguinte: por que criamos ideais? Por que a gente cria utopias? O que está por trás, ou o que está presente nesse desejo de criar uma utopia? Neste caso, especialmente falando, o que está por trás nesse desejo de criar um amor perfeito? Por que a gente deseja um amor perfeito? E é muito difícil dizer que não, porque, como ela estava dizendo, as pessoas têm idealizações e querem um amor perfeito. Ninguém quer um amor mais ou menos, as pessoas querem um amor perfeito. Mesmo que diga que não, mas quer. E aí a gente quer entender um pouco agora por quê. Por que a gente constrói essa ideia de amor perfeito? Eu acho que, primeiramente, tem um aspecto importante da utopia, que é o seguinte: a utopia, do grego, né, literalmente seria utópicos, não tem lugar. Então, utopia, do ponto de vista da origem da palavra, quer dizer aquilo que não tem lugar. E, de fato, faz sentido essa definição. Porque a gente pensa sempre a utopia como um lugar que não existe, mas que a gente vai chegar. A utopia como um horizonte. Mas a utopia pode ser entendida também como o não lugar. O que a utopia diz do que está presente? Que nada nos basta. Ou seja, eu não me reconheço em nenhum lugar que está aqui. Então, eu penso de forma utópica. Porque tudo que está aqui não me faz com que eu não me reconheça. Há algo estranho aqui. Eu não me reconheço aqui. Então, a utopia teria esse aspecto do não lugar. Ou seja, nenhum lugar que está aqui me basta. Então, quando a gente junta a palavra utopia com a palavra amor, a gente está dizendo que o amor utópico é um amor que a gente não encontra por aí. É um amor que, de alguma forma, a gente deseja, mas a gente não encontra. Então, se a gente está falando que utopia é justamente a ideia de que nada me basta, assim, que tudo aqui não funciona, não está legal, então eu não resisto da utopia, ou seja, nenhum lugar aqui eu me reconheço, eu estou dizendo que, de alguma forma, esse amor que está por aí não é legal. A gente precisa de um amor utópico. Aí a pergunta que eu coloco é a seguinte: o que a gente quer com o amor perfeito? O que é que a gente quer com o amor sem falhas? O que é que a gente deseja com o amor? Por que a gente deseja um amor sem falhas, se sabemos, de cor salteado, que somos falhos? A gente falha. Mas, paradoxalmente, a gente deseja um amor que não falhe. A gente falha no dia a dia, mas o amor tem que ser perfeito. Então, o que é na realidade do amor que é tão insuportável que a gente tem que colocar um ideal e viver muitas vezes em função desse ideal? O que é que está por trás disso? Primeiramente, há algo que a gente tem dificuldade de suportar. A palavra hold, inclusive, poderia ter a ideia de suporte também, em Winnicott, né? Quando estava falando. Ou seja, há alguma coisa que a gente tem dificuldade de sustentar, né? Que é... O que é que a gente tem dificuldade? Uma primeira dificuldade que a gente tem, eu acho, é aceitar que a gente morre. Então, uma dificuldade que o ser humano, diríamos assim, sempre enfrentou. Aceitar que as coisas acabam, passam, são travessia. A gente não aceita isso, né? E quando eu falo ser humano, é bom a gente pensar, a gente sempre pensa, sei lá, Grécia para cá, Egito, né? Mas o ser humano tem pelo menos 120 mil anos. E nesses 120 mil anos, a maior parte do tempo, a gente não sabia de nada, não via nada, a escuridão era uma ameaçadora. A gente não tinha nem conhecimento nenhum. Tudo ameaçava a gente. Tá bem? E aí, imagina, a gente vê algo que é a pessoa não mais se mover. Então, de alguma forma, a morte mostra para a gente claramente que as coisas passam. As coisas acabam. As coisas mudam. Tá certo? Então, de alguma forma,
não é à toa que a maior parte das religiões trabalha com a ideia da vida o quê? Da vida eterna. Porque a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar a morte. E essa vida eterna não pode ser material. Por quê? Porque o nosso corpo perece. A gente está vendo o corpo acabar. Do pó ao pó voltará, né? A gente vê o corpo virar pó. Então não pode ser a matéria que permanece. Tem que ser outra coisa. Tem que ser outra coisa, o quê? Imaterial. Então a gente, desde o início da nossa existência, e a gente tem registro de religião há 30 mil anos, tem registros de rituais religiosos, né? Mas a gente sempre nutrindo essa fantasia de que a gente pode dar conta daquilo que passa, inclusive dizendo que a vida continua, mesmo que o corpo acabe. Então, no final das contas, a gente tem essa ideia de que não dá para suportar, a gente não suporta a realidade. Desde o começo, a gente nunca aceitou a realidade. Nunca aceitou. A gente sempre construiu ideias para superar isso, né? A própria ideia de alma, e que está ligada à palavra que a gente usa no dia a dia, né? A palavra ânimo, né, do latim, né? O fulaninho está sem ânimo. Está sem ânimo, está sem vida. Porque a alma é aquilo que dá a vida. A gente sempre acreditou que havia algo para além da matéria que faz que a gente se anime, algo que está mais presente na gente. Então, há algo que é, diria assim, constituinte do ser humano, é o desejo pela eternidade. Então, a gente deseja a eternidade fortemente. É tanto, insisto, que a maior parte das religiões defende que existe uma vida eterna de algum modo. Não é? Se o que não aceitamos mais fortemente é a morte, com o amor não poderia ser diferente. Então, a gente não aceita o amor que acaba. Eu estava aqui, quando eu fui para o banheiro, vi que uma frase de Nelson Rodrigues, está colada, não sei se foi de propósito, foi de propósito, né? Eu gosto do Nelson Rodrigues, bastante, né? E é interessante, porque a frase está... Eu escrevi uma frase muito parecida com essa aqui no texto, quando fui ao banheiro, né? Quem for ao banheiro agora vai ter a curiosidade, vai olhar a frase. Uma frase do Nelson Rodrigues dizendo, se acaba não é amor. Né? Isso aí pode ir dos namorados. Você já escreve uma frase dessa, né? Aí conquista. Então, se acaba não é amor. Então, amor como aquilo que é inacabável. Então, perceba a articulação. A gente não suporta a ideia de que a gente morre, que a gente acaba, que a gente não controla sequer como a gente morre. E imagina o amor também não pode acabar. Então, o amor tem que ser uma coisa para sempre. E isso que eu estou falando para vocês não é pouca coisa. Porque a ideia de perfeição tem uma direta relação com a ideia de completude. O amor perfeito é aquele amor que me completa, né? E aí, claro, a gente é inteiro, etc e tal, mas a gente acredita que tem alguém que vai completar a gente. Outra coisa que é difícil a gente não acreditar. Isso é tão importante que a Igreja Católica, por exemplo, faz da celebração do amor uma única vez. O casamento é eterno. Você não descasa na Igreja Católica. Uma vez casado na Igreja Católica, você está casado para sempre, bem que você se separe, que usar a expressão que você falou que era fora de moda, se divorcie, para a igreja você está casado. Ou seja, a ideia de que o amor, ele tem que ser eterno, porque ele é perfeito. Ok? Então, a perfeição do amor está no fato do quê? De que não dá para acabar. Aquilo que acaba não é perfeito. Então, o amor, para ser amor e perfeito, não pode acabar. E aí, a gente vai ter uma vastidão de literatura falando do amor desse modo. A começar por Shakespeare, não é? Romeu e Julieta, e Shakespeare, não é? Até um pouco antes da modernidade, fundando a modernidade, Shakespeare escreve Romeu e Julieta, que, para fazerem jus à ideia de que o amor, a ideia que vai estar na Igreja Católica depois, né? Você só pode, até que a morte os separe. Não tem isso quando você fala? Até que a morte os separe. Quando a morte foi para um, o outro, na mesma hora, vamos matar também. Então, Romeu e Julieta é o quê? É a demonstração de que, para ser perfeito, o amor tem que acabar e tem que acabar junto. Ninguém fala que o Romeu estava numa farra e estava com dor de cotovelo, e aí, a partir daqui conheceu Julieta. A gente só conhece a história de Romeu e Julieta. Né? E isso também está num livro, que virou uma série na Globo, mas que a série, enfim, fez como quis a adaptação, obviamente é livre, né? Mas é um livro de um autor brasileiro chamado Mário Donato, cujo título é Anitta. A presença de Anitta foi a série da Globo, né? E esse livro de Mário Donato começa do seguinte modo, né? É um casal que faz uma jura de amor e se mata. Sendo que a mulher morre de fato e o cara, por uma contingência enorme, a bala enganchou, etc e tal, a bala sai, atinge ele, mas ele não morre. E aí se desenrola o romance. Mas se desenrola de que sentido? No sentido de que o amor, se for para a morte separar o amor,
que se morra junto. Então a ideia é que até morrer você tem que morrer junto, porque senão não é amor. O amor tem que ser, desse sentido, portanto, completo. Se o amor é completo, nada falta, né? Então o amor também, a gente acha que o amor é uma unidade. E aí vem a ideia de casal. Você passa a identificar as pessoas como casal. Fulaninha de não sei quem. Fulaninho de não sei quem. Então a gente passa a identificar as pessoas como casal. Então a ideia de unidade ela está presente fortemente. Isso é tão grave que e no Brasil especialmente, na Europa também. No Brasil, que é a ideia de você, a mulher, na maior parte das vezes, a mulher colocava o nome do marido. Ou seja, a unidade é tão quer dizer, fatal, né? O ato falho. Mas enfim, eu não posso falar isso não, né? A unidade é tão dramática que a mulher bota o nome do cara. Ou seja, você não apenas você bota o nome da pessoa para dar a ideia de unidade. Então estamos falando aqui da unidade, é tão unidade que até o nome é igual. Claro, evidentemente que, né, quem muda o nome é a mulher. Recentemente, infelizmente, o Brasil mudou isso, mas é raro o homem mudar o nome, né? Mas a ideia é de que a unidade está formada, você deixa de ter aquele nome e passa a ter o nome da unidade, o nome do casal, que obviamente é o nome do homem, né? E a unidade é algo muito importante para a filosofia, para o pensamento humano, para a religião, porque a unidade dá a ideia de perfeição. Não é à toa que os teólogos quebram a cabeça, desde Santo Agostinho, quando escreveu o livro De Trinitate, né, em latim, que seria da Trindade, para tentar entender como é que Deus pode ser 3 em 1. Isso até hoje tem gente de filosofia escrevendo sobre isso. Explicar porque como é que Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo e ser uma unidade. Mas por que Deus tem que ser uma unidade? Porque é perfeito. Então a gente associa a ideia de perfeição a unidade e completude. Ou seja, o que é perfeito está completo e é uma unidade. O amor, para ser perfeito, as pessoas têm que estar completas e ser uma unidade. E a igreja assumiu isso ao ponto do casamento ser indissolúvel. Essa expressão, casamento é indissolúvel. Veja só. Aos olhos de Deus. Deus é parada. Não é? Agora, qual é a consequência disso? Vou começar a falar da consequência agora. Eu vou colocar uma música de Chico Buarque, cujo título é Eu Te Amo. Veja que coisa bonita. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Tem uma parte mais na frente que ele diz: se na bagunça do teu coração, o meu sangue errou de vez e se perdeu. Ou seja, a unidade do amor é tão forte que a pessoa não consegue mais fazer mais nada quando acaba. Pronto, acabou. Por quê? Porque ela morre com amor. Isso acontece, infelizmente. E aí ela trabalha atendendo as pessoas na vida cotidiana. Pessoas que se matam ou matam por amor. Por quê? Não tem pernas para ir. Nossas pernas são uma só. Então não tem pernas para sair. Então a ideia da unidade, ela é uma armadilha. Como também é uma armadilha a ideia de perfeição. Que a gente deseja. Não é? A prisão é justamente aquilo que não nos deixa mover. E como a música diz, eu não consigo andar. Eu não sei como andar depois que acaba a relação. A dificuldade que a gente tem de conseguir se reconstituir. Mas aí o que está por trás disso? Que tipo de desejo nos move a ter essa compreensão de que o amor tem que ser uma unidade a tal ponto do coração da pessoa balançar e o meu sangue se perder? Será que isso é um apego? Aí eu vou colocar outra música. A música é amor assim, rasgado, né? Tipo assim, o mundo pode estar se acabando, pode estar tudo ruim, mas se tu me ama, não tem problema nenhum. Por você, eu vou roubar a lua, vou me pintar de loura. Se tu me pedir, me pinto de loira, vou roubar a lua, mas se tu me ama, não tem problema. Se tu me ama, não pode estar acabando, mas não tem problema. E se tu morrer, essa parte eu não coloquei na música, que está no final, a música é um pouco longa. Se você morrer, se você morrer, eu também vou morrer. O amor, como eu dizia, amor que amor não acaba. Mesmo que a morte chegue, é melhor que chegue para os dois juntos. Não é? E aí, esse romantismo que está nas músicas, disseminado assim, de maneira absoluta. E a arte, ela tenta também espelhar a vida, ela está trazendo a vida. Né? E por que isso está tão presente na arte?
esse romantismo de que a pessoa é tudo, ela me completa, ela comigo é uma unidade, e que, evidentemente, uma vez que essa unidade se quebra, criou-se um problema. Como lidar com isso? Então, parece muito mais que esse é um exercício que eu poderia chamar, vou usar agora um conceito da psicologia, da psicanálise, de narcisismo. Ou seja, a ideia de que a gente domina tudo. E o amor passa isso para a gente, que a gente tem onipotência. Quando a gente ama, a gente pode tudo. O amor pode tudo. Pode, inclusive, matar. Não é? Pode, inclusive, matar. Porque justamente nesse momento que o amor se torna uma espécie de, como eu já tinha dito, prisão. O amor, ele passa a circunscrever a única possibilidade de ser, que é ser junto. E a partir do momento que a gente vive a única possibilidade que é de ser junto, a gente está não apenas aprisionado, como a gente está negando o que a gente mesmo é. Está ratificando a negação do que a gente é, quando, por exemplo, as mulheres tiram o nome e botam o nome do marido. Então, o problema disso tudo é um problema que desemboca, sobretudo, nas mulheres, que elas vão ser vítimas das violências. São elas que vão ser vítimas do amor, tão amor que não pode se acabar. E aí o cara vai lá e mata a mulher. Porque esse amor não pode se acabar, a não ser na morte. Então ela é minha. Aí eu vou colocar outra música de Chico, que essa eu vou botar até o fim, porque essa é punk. Acabando com essa frase, te perdoo por te trair. Mas essa música tem uma frase aqui no meio que a gente escuta Chico, é a coisa mais linda do mundo, né? Aí, essas mulheres de Chico, eu digo assim, são as mulheres mais submissas da história, né? O cara vai, roda o Rio de Janeiro inteiro lá, e a mulher está lá com açúcar e com afeto, né? Essa daqui pior, essa aqui apanha. Porque ele diz o seguinte, aquela coisa, te perdoo por ligares, para todos os lugares de onde eu vim. Te perdoo por ergueres a mão, por bater em mim, te perdoo. Que é o que mais acontece na violência contra a mulher. Que é justamente a mulher perdoar o seu agressor. É por isso que a lei da Maria da Penha foi mudada, porque até então a lei é uma coisa, inclusive básica no direito, em termos de filósofos, que é o fato de que a pessoa tem o direito de tirar a queixa. Mas a gente teve que suspender esse direito básico do direito, né? Porque no contexto brasileiro esse direito não tem sentido, porque as mulheres tiravam as queixas e apanhavam novamente. E aí, como diz a música, te perdoo por ergueres a mão e me bater. E o cara, no final das contas, né, vai dizer, eu te perdoo por te trair. Né? Então, essa concepção de submissão, ela está ancorada, está baseada, está alicerçada na tese de que o amor é perfeito. E que ele é inacabável. Porque é perfeito, justamente. Ele é uma unidade. Então, por que os casamentos duravam tanto antes? Pela submissão feminina. Esmagadoramente pela submissão feminina. E pela conveniência masculina. Então, a utopia deve ser... Eu penso o seguinte, né? O que é que a gente pode tomar como utopia? A utopia deve ser não desejar um amor perfeito para viver o amor possível. Então, o grande desafio para a gente, paradoxalmente, a nossa grande utopia é viver o amor possível. Isso é a coisa mais difícil de fazer. É viver o possível. E o que significa ver o possível? Não é aceitar, mas é acolher imperfeições, contradições. Amar é acolher no outro aquilo que é diferente de mim. Não porque me completa, mas porque me ensina amorosamente a ver que meu mundo, que meu modo de ser, meu mundo também, não é o único mundo. Então o amor, ele me ensina a perceber que meu mundo não é único. Essa é a grande virtude do amor. O amor, amar de verdade, amar é um exercício de não ser narcísico. Ou seja, aceitar que existe um mundo diferente de mim. Porque o bebê não entende isso, como ela estava dizendo muito bem. Para o bebê, ele chora, vem. Então, é o que Freud chamava de um seu texto, Introdução ao Narcisismo, de que a gente é constituído nesse narcisismo, ou seja, a gente é constituído na ideia de que a gente pode tudo. E o amor é justamente para dizer para a gente não pode tudo. E aquilo que a gente mais ama, pode ir. E que se for, vá na paz. Porque só ama quem é livre. É muito estranho alguém dizer para mim, não, eu sou a favor do amor livre.
Mas se não há liberdade, não há amor. O amor, ele pressupõe a liberdade. Mas a liberdade não é uma coisa abstrata também. A liberdade em relação a uma coisa. E eu acho que para a gente amar, a gente vai ter que se libertar de alguns preceitos. Fundamentalmente, da ideia do amor perfeito. Só ama quem, justamente, consegue lidar com essa fantasia do amor perfeito e perceber que a perfeição não é uma propriedade dos seres humanos. Porque a gente fantasia a perfeição? É porque a gente tem essa vontade, essa onipotência, esse desejo de controlar tudo. Não cessa na gente, a gente continua com esse desejo. Mas nós não somos capazes de lidar com isso. E o amor nos ensina isso. Porque a pessoa que a gente ama, ela pode ir. É a demonstração que a gente não pode tudo. Então o amor, assim como a morte, nos fere narcisicamente e nos faz aprender a conviver com a diferença. Amar é acolher a diferença, não para que ela me completar, mas simplesmente para aceitar que eu não sou o único no mundo. E nem preciso ser único. O amor é aquilo que permite que as pessoas possam exercitar livremente as diferenças entre si. Só ama quem é livre. É isso. Eu vou retomar alguns pontos da fala dos dois para que eles possam dar mais uma pontuada sobre ambos os temas que foram abordados. E, em seguida, nós abrimos para a plateia para as perguntas. Professora Giedra, no início da fala da senhora, a senhora falou sobre toda a formação da nosso campo afetivo. Então, nós retomamos a ideia de que essa afetividade se dá desde o nosso nascimento. Então, nós temos na figura materna a ideia do aconchego, a ideia da paz que tanto sonhamos. E nós transferimos isso, talvez, para o nosso amado. E nós temos nessa caminhada humana uma dificuldade justamente de amar ao outro. E para isso nós criamos um imperativo moral. Ou seja, a religião criou um código moral de amar o próximo como a si mesmo. E só que nós temos aí um entrave. Justamente porque é difícil amarmos a nós mesmos, porque o amor é algo interpessoal, né? O Schopenhauer dizia que o amor é um prazer negativo, ele depende de algum desconforto, uma falta do outro. Então, aí ele faz a diferenciação entre sexo e amor, né? Porque o sexo é um prazer positivo, eu não preciso do outro, eu posso sozinho mesmo, através da masturbação, por exemplo, encontrar o meu prazer e saciar a minha vontade de sexualidade. Então, o amor depende sempre do outro, e essa dependência o cataloga como um amor um prazer negativo. Então, a dificuldade desse imperativo de amor ao próximo. A senhora pontuou muito bem a questão de filhos que se culpam porque não conseguem amar os pais como deveriam, ou como a cultura diz que deveria se amar. Ao mesmo tempo, temos mães também que não amam a parentes ou filhos como acham que deveriam amar. E nós trazemos uma culpa muito grande, porque nos foi ensinado que nós somos obrigados a amar. A cultura construiu isso. Então, a primeira ponto da fala, eu queria que a senhora pontuasse um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade de viver esse código moral, tendo em vista que, para eu amar, é preciso que antes haja uma ideia de confiança, de vínculos, de afetividade. Em um segundo momento, eu queria que nós pudéssemos, se possível, diferenciar o amor do sexo. Porque, como também a senhora falou, muitos casamentos confundem a paixão, o sexo, com amor. E, posto isso, muitos casamentos, ao passar o furor do desejo, porque naturalmente o desejo já nasce predestinado a morrer, acham que o amor acabou. E muitos casamentos também definham quando o fim do desejo sexual, que é algo natural, deixa de existir. Então, talvez nós teríamos que bolar estratégias para continuar esse processo de excitação, já que o desejo naturalmente vai embora, e essas estratégias do amor combinado, do casal tentar fazer algo junto para, digamos assim, essa palavra apimentar e trazer a excitação, seria algo importante. Ao mesmo tempo que nós poderíamos separar o amor do sexo
da seguinte forma: o amor como um prazer negativo, já que ele depende de alguém, né, para que nos sentirmos satisfeitos, tem um desconforto inicial, e nós queremos preencher esse desconforto. O amor como paz e aconchego, né, e o amor como algo interpessoal, de mim para com alguém. E o sexo, um prazer positivo, ao mesmo tempo, ao contrário de ser paz e aconchego, o sexo é excitação, né, e o sexo é pessoal. E, por fim, eu queria que nós pontuássemos, e eu acho importantíssimo isso, eu vou repetir os pontos para a senhora não se perder, lógico, sobre essa questão do feminismo, porque justamente com a Revolução Francesa, talvez ali começou essa importante visão do mundo de nós, da mulher conquistar o seu espaço, até mesmo para se livrar do jugo do machismo, que muito bem o professor frisou em sua fala. Então, essa ideia do feminismo, desses primeiros movimentos revolucionários que vão aos poucos tomando, e se tem muito crescimento no ano de 68, né, com Woodstock, foi onde eclodiu não só a questão das reivindicações femininas, como também das reivindicações dos movimentos homoafetivos, mas eu penso que essa reivindicação fálica da mulher fez com que nós inventássemos uma nova mulher, mas esquecêssemos de inventar um novo homem. E o pior, essa nova mulher foi inventada a partir do comportamento do homem machista. É o resgate do mito de Adão e Eva. Tirar a costela de Adão para fazer Eva. Então, a mulher se reinventou aos moldes e semelhanças do homem, e causando esse individualismo, essa confusão no movimento feminista, que hoje vive em crise no próprio movimento feminino, porque há uma briga entre as próprias mulheres no movimento, por conta dessa reivindicação fálica. E eu queria que fosse pontuado isso, porque é importante que nós, para aprendermos a amar, nós temos que harmonizar essa guerra dos sexos. Porque nós temos papéis em crises. Os papéis estão em crise, tanto o masculino quanto o feminino. Então, como nós poderíamos gerenciar isso para que nós encontrássemos, ao final, uma solução possível? O Bauman, no Amor Líquido, ele vai dizer justamente isso. A grande dificuldade de nós nos afinarmos no amor é porque o amor talvez fosse construir pontes entre nós e o outro. Só que nessas pontes, ninguém sabe aonde estão as margens do outro. É sempre um terreno cercado pelo nevoeiro. Então, nós temos que, nesse contexto, tentarmos, talvez, nos entendermos ou entendermos o outro, para que, nos reconhecendo enquanto outro, nós possamos dirimir as dificuldades, as separações, as diferenças, e assim propor, talvez, uma possível harmonia nas relações interpessoais. Então, o primeiro ponto é a dificuldade do imperativo de amar ao próximo, como regra que isso causa dor e culpa para muitas pessoas. Aqui nos consultórios, muitos chegam com essa dor. O segundo ponto, essa diferenciação de amor e sexo, para que nós não confundamos e achemos que o fim do desejo, a morte do desejo é a morte do amor. E, por fim, essa reivindicação fálica feminina. Esses 3 pontos eu queria que a senhora abordasse. Ok, vamos lá. Primeira questão, essa que você trouxe do afeto, desse amor, que a gente vê na psicologia, tem vários autores que falam sobre a importância do afeto no desenvolvimento infantil. Talvez tenha um chamado Henri Vallon, que ele, para mim, talvez o que seja mais objetivo nessa questão. Ele diz que as crianças, para se desenvolver, eles têm que passar por 4 polos, 4 etapas, principalmente. A parte da psicomotricidade, a parte da movimentação, a parte do eu, a construção do eu, a inteligência e o afeto, e o amor. Então, ele diz que as crianças que têm a sorte de ter famílias funcionais, famílias que têm afeto, e afeto inclui também normas, regras e limites. Eu acho que talvez isso seja uma das coisas mais importantes que hoje a gente está vendo sendo destruído, sendo desestruturado na sociedade de hoje. Muitas crianças estão completamente sem regras, normas e limites. E hoje a gente vê
crianças agredindo professores, crianças que não respeitam pais e mães, é a coisa mais comum que tem. Porque, infelizmente, muitos pais que cresceram num ambiente que era disfuncional, que tinham gritos, violência, todo tipo de constrangimentos, dizem assim, não, eu não vou fazer isso com meus filhos. E aí caem no erro de, olhe, eu não consigo dizer não para o meu filho. Não, eu não vou permitir que nada de ruim aconteça com meus filhos. Só que o não, ele é edificante. O não, ele é estruturante. Ele é necessário na nossa formação, na nossa constituição. Essencialmente na criança. Crianças precisam, sim, de regras, de limites, de normas. Assim elas vão entender que o afeto, que o amor, ele pode ser dado, mas ele tem que ser conquistado. Ele não pode ser roubado. Ah, eu quero, você vai me dar. Se você não me der, eu bato em você, eu grito, eu faço confusão. Basta ir num shopping, dia de domingo, de tarde, sábado, que você vê isso que eu estou falando. As crianças dando verdadeiros shows de má criação e de falta de educação, se jogando no chão porque querem algum brinquedo, falando com os pais e com as mães, usando palavrões. As crianças de hoje dizem muito pouco, senhor, senhora. Pedir bênção, nossa, parece algo do século passado. E isso nos diz de um modelo educacional que, na minha opinião, está dando muito errado. Está dando muito errado. A gente está vendo uma geração de crianças que são verdadeiros imperadores dentro de casa. E nas escolas também. Também. Você chega em alguns ambientes de professores, ao que a gente conversa, é impressionante o relato. Crianças de 5, 6 anos botando o dedo na cara do professor e dizendo, eu pago o seu salário, você tem que me obedecer. E aí chega em casa, os pais vêm e ratificam esse comportamento. Então, isso é a consequência de um modelo educacional que, na minha opinião, ele está cada vez mais falido, criando crianças e adolescentes desestruturados do ponto de vista emocional. Na adolescência, nunca se falou tanto em depressão na adolescência, ansiedade e cutting, que é o movimento de se cortar. Os adolescentes de hoje são desestruturados emocionalmente. Por quê? Porque não foram educados no sentido de suportar a dor, suportar regras e limites. E aí, quando a vida coloca esses limites, eles não têm uma base emocional para suportar. E aí desestruturam. Anorexia, bulimia, o cutting, depressão. Porque, erradamente, os pais acham que tem que deixar fazer tudo e que isso é que é amor. Então, não é. Não é. O não, ele é importante. O não significa eu te amo e, por isso, eu não vou deixar você fazer isso. Explique para o seu filho por que não. O que acontece hoje? Muitos pais, pela impaciência, pelo trabalho, estou cansado, vai. E aí deixam a filha de 16 anos ir para uma balada que ele não sabe nem onde é, uma rave, e a menina é estuprada, morta, enfim. Poxa, eu nem sabia para onde ela ia. Isso. Eu acho que hoje muitos pais eles estão vivendo um momento que é de negligência educacional. Baseado nessa questão. Não, tem que deixar fazer tudo. Não tem que deixar fazer tudo, não. O não, ele é extremamente importante para que a criança e para o adolescente se sinta protegido e dizer, eita, ok, aqui eu tenho um limite. Eu não posso fazer isso. Tá certo? O não significa amor também. Só que aí eu digo, fazendo meia-culpa, infelizmente tem uma área da psicologia que diz o contrário. Não, olhe. Não diga não para o seu filho porque traumatiza. Não. Olhe, deixa ele fazer tudo, porque ele fazendo tudo, ele vai se construindo. Calma, não é assim, não. Não é bem assim. O não, ele é necessário. Se ele não aprendeu o não, a regra, o limite em casa, a vida vai ensinar ele de uma forma não tão afetiva quanto ele aprenderia com a gente. A vida dá a lapada, né? E aí é que entra essa construção da afetividade. A construção da afetividade inclui a dor. O amor e a dor ensinam. Muita gente diz, nossa, eu quero educar meu filho só no amor.
Nem sempre é possível. Muitas vezes você vai ter que frustrar seu filho, você vai ter que fazer ele passar por momentos de dor, mas que são necessárias para que ele cresça uma pessoa independente, criativa e que possa decidir lá na frente. Infelizmente, eu tive um professor que me marcou muito. Numa das aulas, ele disse o seguinte, e que depois de muito tempo foi que eu fui entender isso. Ele disse: pais que superprotegem os filhos, na realidade, não amam esses filhos. E aí aquilo ficou martelando dias e dias e dias na minha cabeça, e depois ele explicou em outra aula, e é exatamente isso. Pais que superprotegem, que não dizem não para os filhos, no início é todo aquele cuidado, mas quando as crianças vão crescendo crianças dependentes, crianças sem iniciativas, e que, quando adolescentes ou adultos, esses pais viram e dizem: menino, parece um prato de papa. Meu Deus do céu, me larga. Vai fazer tal coisa, e a criança não consegue, porque foi muito tolhida, não foi dado asas para essa criança, e ele fica extremamente dependente desses pais. E aí, o que no início parecia um movimento de afeto, na realidade era um movimento de tolher o crescimento daquela pessoa. E aí, muitas vezes, os pais, nesse processo, têm um adolescente ou um adulto com 40 anos dentro de casa, que não trabalha, que não estuda, mas que foi construído pelo seu movimento de: oh, meu Deus, vem cá, vou lhe botar no colo. Eu vou lhe proteger do mundo. Fazendo isso, você não vai estar criando uma pessoa dependente, uma pessoa de iniciativa. As dores e as frustrações são extremamente importantes para a gente se construir enquanto pessoa. Não é possível crescer sem derramar uma lágrima. Não é possível a gente conseguir amar o outro sem, em alguns momentos, a gente querer matar aquele outro. Isso faz parte, né? Nem que seja por um segundo. Eu te amo, eu te odeio, nem que seja por um segundo. Faz parte. Quem é mãe sabe bem disso. A gente tem, às vezes, filhos e, naquele instante, eu matava. Depois passa. Vem cá, deixa eu lhe dar o holding, o beijo, o abraço. Isso é humano. Isso é a nossa essência, né? A grande questão é, infelizmente, como eu estou dizendo, muita gente acha que só deve dizer sim, 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 sim o tempo inteiro. Dizer sim o tempo inteiro, e aí eu estou me lembrando de algo, acho que foi até você que postou, um mar calmo não forja bons marinheiros. O que é que forma um bom marinheiro? Passar por tempestades, passar por atribulações, isso forja um bom marinheiro. Se ele passar a vida inteira dele num mar calmo, sem nada, o que nos movimenta a ser gente é o desafio. Ok, eu vou lá e faço. Vai com medo mesmo, vai. Vai com um nó na barriga, vai. Né? Eu dou aula há mais ou menos 20 anos. Hoje, no início, ainda a gente fica nervosa, claro. Mas depois de 20 anos, sim, depois de 20 anos. Aí eu fiquei muito feliz quando eu vi Fernanda Montenegro dizendo exatamente isso. Ela está no teatro há quantos anos? Sei lá, 60. E ela disse isso. Se eu perder esse medozinho de entrar no palco, se eu perder essa coisa de, meu Deus, uma plateia, eu acho que está na hora de parar. E eu digo a mesma coisa. Então, isso é a vida, a gente encarar desafios. Eu conheço algumas pessoas só, tem alguns alunos muito queridos aqui meus, mas a grande maioria das pessoas que estão aqui eu não conhecia. E é sempre desafiante você falar para um público novo. Isso é que nos molda, né, a fazer a essência da vida continuar. Enfim, outro tópico, amor e sexo, não foi? Bom, ok. Relação difícil, extremamente confundida hoje em dia. A sexualidade hoje está sendo usada como algo sedativo, alienante. Ou seja, eu preciso do sexo, tenho quantos parceiros eu quiser, o que interessa é a minha necessidade, e o outro vira só mais algo descartável. Tá certo? Tem gente, infelizmente, adolescentes têm muito isso, vão para festas e a aposta é: vamos ver quantos tu pega hoje, vamos ver quantos tu consegue levar para transar ali atrás, não sei o quê. Isso rola muito nas festas de hoje. E aí você vê que é algo extremamente fisiológico. Não tem afeto. Eu estava escutando nos corredores lá da FG, 2 alunos comentando: e aí, fulano, pegasse? Peguei.
E aí foi bom, mais ou menos. Como é o nome dela? Sei lá. Interessa saber o nome? Absolutamente não interessa saber quem é o outro. Interessa que era fácil, vamos lá, ok. Ato mecânico, acabou-se. Um biólogo já disse uma vez, relação sexual, o sexo é atrito com a troca intensa de fluidos corporais no final, ponto. Só que nós precisamos de afeto nisso. Precisamos que o outro que está tendo a relação sexual comigo seja alguém que eu quero ficar junto depois. E não só no momento da sexualidade. Alguém que eu goste de estar junto. E o afeto, o amor é necessário nisso. E a gente, às vezes, está perdendo um pouco isso. E tem gente que tem medo dessa relação. O sexo, se não tiver amor, é só puramente sexo, é só a questão biológica, física, mecânica, ponto. Mas, infelizmente, muita gente tem só isso, uma coleção de relações sexuais. Não é de namoradas, nem de pegante, ficante. Eu nem sei mais qual é a terminologia hoje. Crush. Crush. É uma coleção de crushes, né? Ou seja, a sexualidade ela é rápida, ela é efêmera, ela não tem nenhuma, como é que eu digo, profundidade. E aí é que está a grande questão. Num casamento de 15, 20, 30 anos, a sexualidade é a mesma do início? Claro que não. E essa é a grande questão de um casamento duradouro. É entender que essa sexualidade pode ser de diferentes formas. Não só a coisa carnal, mas a sexualidade, às vezes, é uma conversa, um bebevinho juntos. Isso é algo que é incrível quando você chega na maturidade. Não só mais a questão sexual, porque o nosso corpo ele é diferente, ele muda. Muita gente, e aí entra a questão midiática, a questão do consumo. O que tem de homens tomando Viagra e Cialis? Não, mas porque eu tenho que ter ereção de antes. Não vai ter, não. Ah, na base da medicação, ok. Correndo risco de ter um ataque cardíaco, porque ele é um vasodilatador. Muitos morrem, inclusive. E que qualidade de sexualidade é essa que tem que ser a base da medicação? Será que ela vai ser boa? Tem as dúvidas, né? E essa questão da sexualidade, infelizmente, hoje em dia, a gente vive uma cultura midiática de um apelo à sexualidade que é absurda. Eu nunca vi. Respeito, obviamente, quem gosta, eu acho interessante, mas a cultura de música e de dança que a gente tem hoje é um apelo à sexualidade de bicho, né? Aquela coisa carnal. Você vai em shows de funk, tarará, tarará, enfim, é um apelo à sexualidade básica. E isso tem um apelo muito forte, infelizmente, na adolescência, né? E se você escutar as músicas, só falam, na grande maioria, da relação sexual em si. E sobe, desce, não sei o quê, né? Ponto. E aí bota uma batida, um ritmo que mexe com a nossa questão, que é de inconsciente reptiliano, bate e você acha aquilo interessante. Mas passar daquilo vai ficar o quê? Nada. É como esses dois adolescentes estavam falando, sabe o nome dela? Sei lá para quê. É só puramente a realização do desejo biológico carnal. Ponto. E aí entra uma questão que é muito interessante. Quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de amor, a gente pode ter o olhar da neuropsicologia, por exemplo, identificar lá as estruturas neurais, sistema límbico, a amígdala cerebral. Nossa, é um negocinho desse tamanho, parece uma ervilha. Está no meio do nosso cérebro, diencéfalo. Ela é responsável pelas emoções, sexualidade e agressividade. Nossa, um negocinho tão pequenininho. Sim, um negocinho tão pequenininho. E aí é que está a grande sacada. O funcionamento dela é diferente em cada um de vocês. O que excita uma pessoa do ponto de vista sexual, amoroso, afetivo, não excita a outra. E isso talvez seja a grande genialidade do ser humano. Eu acho que o cara lá de cima, o grande arquiteto lá do universo, Deus, ele é muito inteligente. Já pensou se fosse a mesma coisa para todo mundo? Não, nós somos diferentes. Por isso é tão precioso quando a gente consegue encontrar aquela pessoa que a gente consegue dividir o sofá, a mesa da cozinha e a cama. Aquela pessoa que, quando você deixar de ter sexo pela questão fisiológica e biológica, você sente para tomar um café ou sente para tomar um vinho e vai ser maravilhoso. Isso é o amor.
né? Então, a sexualidade ela faz parte num contexto, mas que, depois de um tempo, ela fica em segundo plano. E muita gente não entende isso e quer, a todo custo, tomar medicamento. Agora inventaram a pílula rosa para a mulher. Enfim, é como se quisesse prolongar essa questão física. E aí a gente vive no Brasil, que é o segundo país que mais se faz cirurgias plásticas. E aí você vê essa coisa de querer parar o tempo. Eu não quero envelhecer, e aí eu mexo no meu rosto, eu faço cirurgias, e eu não quero parar de ter a sexualidade. E aí muitas mulheres recorrem à reposição hormonal, que hoje já está mais do que comprovado. Ela aumenta a libido, ela mexe com as questões hormonais da sexualidade, mas simplesmente ela pode causar vários tipos de câncer. E aí muitas mulheres preferem correr o risco de ter câncer, mas continuar a ter uma vida sexual como se fosse na adolescência. E a gente vê, nossa, tem alguma coisa errada. Se você se predispõe a ter câncer, porque você quer continuar, às vezes, uma questão da sexualidade, muitas vezes essas mulheres ou ficaram viúvas ou se separaram e querem continuar uma vida sexual ativa com pessoas mais jovens e tal, nada contra. Mas a esse preço, sabe? Colocar a sua vida em risco por isso, complicado, né? Enfim, a última questão foi do feminismo. Pois é. Freud tem uma expressão que eu acho maravilhosa, maravilhosa. Mãe fálica, a mãe castradora. E é essa mulher fálica, essa mulher castradora, que ela é empoderadíssima, tá certo? E você trouxe muito bem essa questão. Eu acho que hoje tem uma bagunça muito grande nos papéis e identidades, tanto masculinos quanto femininos. Sabe aonde a gente vê isso com clareza? Nos desenhos da Disney. As princesas hoje, a grande maioria das princesas da Disney são guerreiras, empoderadas, e os príncipes são... Parece um prato de papo, os príncipes. Então, assim, tem algo errado aí. Eu acho que tem uma bagunça na construção desses papéis, ok? Eu acho que a gente saiu de um panorama, ele trouxe muito bem, onde o homem tinha meio que o poder, essa mulher é minha, eu faço com ela o que quiser, inclusive eu mato ela. A gente saiu desse panorama. Saiu não. A gente, né? Saiu não, né? Tanto feminicídio por aí. A gente tem esse panorama, mas hoje a gente tem um panorama que é o seguinte. Essa mulher perdida, eu acho que dentro do movimento feminista tem vários tipos de abordagem, e às vezes até elas não têm uma construção ideal disso. E o que acontece é dificuldade em relacionamentos, dificuldade até de ter uma voz ativa dentro da sociedade, porque os papéis e identidades eles não estão tendo uma concretude, nem elas, às vezes, sabem, de fato, que elas estão reivindicando. Tá certo? Isso é uma dificuldade muito grande para você ter crianças dentro desse universo, entendendo que homem pode ser o que quiser, mulher pode ser o que quiser. Infelizmente, é uma discussão que é grande. Essa questão de ideologia de gênero é complicada. Eu acho muito complicada. Você achar que uma criança com 5, 6 anos de idade pode dizer, eu nasci no sexo errado. Enfim, eu tenho muitas restrições a isso aí, é uma visão particular minha, né? E eu acho que isso, às vezes, dá margem para umas discussões que são infrutíferas, né? Mas eu acho que a questão do feminino está se perdendo o que é feminino, se confunde muito ser feminina com ser submissa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ser extremamente feminina e não ser submissa. Eu acho que se confunde muito que a essência do ser mulher, a essência de ser feminina, com alguém que está sempre em combate com a figura masculina. Óbvio que tem figuras masculinas que são homens que são extremamente arrogantes, prepotentes e tal, e que veem na mulher, às vezes, apenas uma como é que eu digo? Alguém que faça as tarefas de casa e tal. Não são todos que são assim. Evidentemente que não. Então, eu acho que ele trouxe muito bem. Nós estamos vivendo uma confusão de papéis e identidades, em que eu acho que isso tem repercussões muito graves e muito sérias na sociedade. Eu acho que a discussão sobre isso é extremamente relevante e importante. E quando eu vejo esses desenhos da Disney desconstruindo imagens
desconstruindo identidades e gêneros, eu fico muito preocupada com o que está sendo colocado para as crianças, que são, às vezes, as principais esponjas nessa cultura midiática, né? Enfim, não sei se eu respondi. Posso falar? Assim, eu tenho dificuldade de acompanhar um pouco o teu raciocínio, porque qual o critério para determinar o que é uma identidade, né? Qual o critério para determinar o que é ser mulher, o que é ser homem? E quem determina esse critério? Assim, quem é que tem o poder de dizer que ser mulher é ser isso, ser homem é ser aquilo, que há papéis cristalizados? Em que medida esses papéis, uma vez cristalizados ou determinados, eles também não oprimem? Não é incomum que os homens, por exemplo, não saibam cuidar dos filhos. Por quê? Porque isso foi historicamente delegado às mulheres. Aí, quando o homem troca uma fralda do menino, é o melhor pai do mundo. A mulher troca a fralda todo dia, mas o cara trocou uma vez, vira um herói. Justamente porque a gente alimenta e cristaliza essa imagem de que existe uma divisão muito clara entre feminino e masculino. Em outras culturas orientais, por exemplo, se trabalha muito com a ideia da mistura. Ou seja, borrar essa identidade talvez nos liberte muito mais do que insistir numa identidade que muitas pessoas não se reconhecem nela. Na verdade, eu não sei o que significa ideologia de gênero, mas eu acho que é fundamental que a gente vá discutir, sim. Obviamente, 5 anos de idade, isso nunca foi proposto, mas assim, discutir, afinal de contas, a liberdade das pessoas de orientar-se da maneira como elas desejam. Não é? Isso também tem a ver com prazer. Eu acho que não tem nenhum problema em ter prazer. As pessoas podem ter prazer como quiserem, contanto que elas respeitem as pessoas. O fato de você ter uma relação efêmera com alguém não implica que você não deva respeitá-la. A relação tem que ser respeitosa, mesmo com a ficada, com a pegada, como queiram chamar. O respeito ele tem que imperar sempre, independente da forma como a gente se relaciona. Eu acho que o respeito está relacionado à dignidade humana. É nesses termos que eu acho importante, diríamos assim, perceber que essa liberdade sexual ela permite as pessoas experimentarem. Não há muito tempo atrás, as pessoas eram obrigadas a casarem, as mulheres, claro, com certos homens. Então, acho que a liberdade de experimentar, de sentir, ninguém sabe se você vai se dar bem com uma pessoa não sem experimentá-la, sem sentir isso. Então, acho que faz parte isso, e o prazer também é algo muito importante do ser humano. Acho que a gente tem uma história, o Michel Foucault fala muito disso, de negação do corpo, do prazer, como se algo fosse errado, né? Tanto que, do ponto de vista católico, por exemplo, você tem que casar, não pode ter relação sexual. Maria teve Jesus enquanto não virgem, né? Ou seja, ela é imaculada. Então, é sempre a ideia do sexo com uma certa impureza. Eu não vejo dessa forma. Acho que o prazer é algo que todo mundo deve desfrutar. Uma sociedade que, diríamos assim, é livre e tem prazer, é muito mais tranquila, né? Eu acho que quando o sexo conecta o amor, eu tendo a concordar contigo nesse ponto, é que o sexo ele é, de fato, eu diria um aliado do amor. Eu acho que o amor também implica o sexo. No sexo, numa dimensão mais ampla, como você colocou muito bem, mas também na própria concepção. Ou seja, há algo do humano que você pode colocar como divino, é o próprio orgasmo. Ou seja, você se desconectar da realidade e emergir numa região que os orientais chamariam de nirvana. Você está numa situação de completa desconexão e a gente não consegue fazer isso. Justamente, a gente é uma sociedade conectada, celular, WhatsApp, tudo. Eu acho que esses momentos são momentos prazerosos, são importantes e são libertadores. Eu acho que o amor, quando se conjuga com o sexo, eu acho que ele é, sim, libertador. Aí é que você entra no outro registro. Imagine que coisa bela é o sexo, assim, porque você tem 2 corpos que conseguem, de fato, se unir. Então, essa materialidade que o sexo dá para a relação afetiva, eu acho ela essencial, não acho ela secundária. Eu acho ela essencial. É claro que isso não precisa ficar transando loucamente 20 anos seguindo na vida, mas se conseguirem também, ok, não tem problema. Eu acho que não tem como a gente determinar, pelo menos para mim, o que é certo e o que é errado. Eu acho que as pessoas devem se orientar naquilo que elas consideram que é interessante. Eu acho que o respeito deve pautar sempre a gente. Eu acho que, independente da orientação que você tenha, da forma como você pensa, e respeitar, ou seja, se é uma ficada, se é uma mulher de 50 anos de casamento, etc., eu acho que é fundamental que o respeito seja o norte das relações. A gente não pode deixar de pensar nisso. E eu acho que a gente não sai da sociedade machista. A gente está uma sociedade hiper machista. As mulheres estão morrendo a cada dia, uma mulher assassinada. Então, não tem como, a cada segundo, então não tem como a gente pensar que não seja uma guerra do sexo. Tá, as mulheres estão morrendo, tem uma guerra, e as mulheres morrem. Morrem em números de guerra. É uma guerra. E não existe homem que não seja machista. O cara pode ser a pessoa mais bem articulada, reflexiva. A gente é machista porque a gente é criado na cultura do patriarcado, em que os homens são empoderados, mandam. Então, não existe esse homem não machista. Esse homem não machista, no mínimo, ele é um cara que ou é ignorante, ou uma pessoa que tem uma ação cuja boa-fé passa a ser duvidosa. Por quê? Porque
Porque o machismo, a gente foi criado no machismo. A gente não pode se livrar do machismo. O machismo é tão grande, é mesmo está impregnado nas pessoas com boa vontade. Não é? Se você tiver com uma criança e você é um homem e estiver cuidando, não é incomum que chegue uma mulher, não, posso fazer isso, posso fazer aquilo, como se a mulher tivesse uma obrigação, mesmo sem conhecer aquela pessoa, de ajudar, porque o homem está cuidando da criança. O homem não sabe cuidar. Quem cuida é a mulher. Então, veja como isso está tão difundido graças a essa cristalização dos papéis. A violência está diretamente ligada à identidade. A ideia que o homem é fálico, agressivo, e que a mulher é mais calma. Essa ideia é péssima. A ideia que a mulher cuida e o homem não cuida também é horrível, porque a gente cria uma sociedade em que os homens se desoneram. Né? E muitas vezes se coloca numa posição confortável de não cuidar. De não cuidar. Então, eu acho que a gente está no horizonte que essas questões começaram a aparecer e a gente passou a pensar de forma um pouco diversa, muito pontualmente. Haja vista a quantidade de mulheres que são mortas diariamente. São mortas diariamente. E é claro que nem todo cara é assassino, nem todo homem é assassino, obviamente que não. Mas o comportamento da gente, o que a gente fala, o modo como a gente se dirige às mulheres, é um modo violento, mesmo que a gente não se dê conta. A violência ela tem várias facetas, desde o tiro a uma simples pegada na mulher sem autorização. É claro que entre pegar na pessoa e dar um tiro existe um caminho enorme, mas é uma mesma cultura que permite isso. Não podemos perder de vista isso. É a mesma cultura. E é importante a gente treine, é um treinamento. A luta contra o machismo é um treinamento diário, a gente não consegue. Então, acho que é importante, se a gente quer aceitar a diferença de fato, aceitar que as pessoas podem ser diversas do modo como a gente pensa, no sentido radical. Ou seja, aceitar que o outro pode ser completamente diferente de mim. E ok, siga a vida dele. A gente, porque você tem várias culturas, inclusive para a Grécia, por exemplo, as relações homoafetivas não eram relações estranhas à cultura grega, por exemplo. Não eram. E elas passaram a ser, por exemplo, na própria Europa, no século XX, criminosas. Criminosas. As pessoas são criminosas porque elas pensam diferente de mim, porque elas se relacionam sexualmente de maneira diversa da minha, e elas são criminosas. Isso é muito difícil de entender. Não é? Nessa hora eu me lembro muito de Jesus, quando ele dizia, né, do acolhimento, né, do lado cristão daquele que acolhe, aquele que ama. O amor no sentido que suporta. Eu não preciso concordar contigo para te amar. Mas eu preciso te amar para saber discordar de você. Porque o grande desafio que a gente tem hoje não é concordar, é saber discordar. A gente não consegue discordar. E isso é uma cultura muito forte do homem. O homem sequer era ameaçado. O comportamento machista, por exemplo, você tem uma conversa na mesa, o homem fala, interrompe a mulher. Um simples gesto desse. Façam uma conta e vão ver que muito mais as mulheres são interrompidas pelos homens do que os homens pelas mulheres. Então está em tudo, está em cada detalhe da nossa vida. Então o caminho acho que é muito longo para a gente estar fazendo a crítica agora ao que está se iniciando. Acho que a gente tem que pensar como fortalecer e como melhorar a nossa atitude diária diante desse quadro, que é um quadro que eu considero crônico. Um quadro de violência crônica. É interessante a gente falar sobre isso, porque isso remonta até a um outro café, né, filosófico sobre esse tema. E eu acho que toda a nossa cultura de formação enquanto humanidade, ela foi pautada na agressividade. Nós tínhamos no passado, na formação da humanidade, um número menor de mulheres do que espécimes machos, e essas eram obrigadas a copular com os machos para reproduzirem, né, para o ato sexual, e isso se deu, e ela é obrigada a transar com vários, porque na época era apenas um objeto. Foi só depois da ideia da propriedade privada, talvez, que esse homem pegou a mulher para ser só sua, né, só dele, o que foi conveniente para a mulher, porque se sentiu protegida dos outros homens, porque antes ela era mulher de todas, pelo menos agora ela só ia ser abusada por uma mulher. E eu acho que de lá para cá, essa cultura do machismo, ela vem se perpetuando em nossa espécie, justamente porque tem esse caráter da sexualidade ligada à agressividade. A indústria pornô é um exemplo disso.
O sexo só é bacana se ele for agressivo, né? Essa posse da agressividade, a submissão do outro à nossa vontade. E isso é muito comum a ponto de que, se hoje o sexo for com carinho, nós dizemos que o parceiro é fraco, que a parceira é fraca. Porque só é gostoso se for na agressividade. Então, isso reflete a cultura da agressividade que marca, que é uma marca, digamos assim, característica do nosso processo e que deve ser observado. Talvez a única crítica que eu faço a isso tudo, não sei se vocês concordam, é justamente o momento em que, quando nós reivindicamos a ideia de sermos felizes aqui na Terra, né, tomando isso do clero e do império, então quando a burguesia diz que a felicidade dependia de cada um de nós e poderíamos ser felizes agora, isso cria uma impossibilidade muito grande, porque o outro é fiel depositário de tudo aquilo que eu odeio. E ser feliz implica na infelicidade dele muitas vezes. Então essa liberdade que nós temos hoje, né, que é um direito, nos disseram que é um direito, tem causado um mal-estar muito grande. Talvez por isso Freud, no Mal-Estar da Civilização, disse que isso é impossível, essa felicidade, tendo em vista que todos nós queremos a felicidade aos nossos moldes. E essa luta pela essa felicidade, ser livre para experimentar, tem nos conduzido muitas vezes a invadir o terreno do outro. E muitas vezes nós devastamos o coração do outro, somente para nos satisfazer. E fica aí o alerta, como nós iremos usar dessa liberdade sem ferirmos o outro. E eu acho que um erro muito grande, talvez, dos sexólogos tenha sido aí. Porque a partir do momento que nós tentamos naturalizar o sexo para tirá-lo dos grilhões no qual a religião o aprisionou, nós transformamos, passamos a ver, construímos uma ideia de que o sexo é muito mais do que algo natural. Era uma questão de saúde pública. Eu tenho direito a ter prazer, nem que seja à custa de medicações. E isso tem causado uma dificuldade enorme nas pessoas se relacionarem. Eu percebo isso. E antes de passar a palavra para os espectadores, eu queria que o senhor pontuasse em sua fala. Eu já fiz uma costura do sexo e agressividade, que é característica da nossa indústria, inclusive do pornográfica, né? Esse amor e amizade. Eu acredito que em um dos meus textos sobre ensaio teórico sobre o amor, né, a complexidade do amor, eu desenvolvi uma teoria que eu acho que o amor, o desejo, ele é fadado a acabar. Em dado momento, ele vai findar, né? Ou seja, não se deseja aquilo que já possuiu. Platão já falava muito bem isso. Eu quero um relógio, eu compro esse relógio, eu vou continuar feliz por tê-lo, mas eu vou desejar algo mais, porque a mesma coisa acontece no amor. Quando eu sinto que o outro já me pertence, que talvez aí seja a migração da paixão para o amor, eu tenho ele como minha posse. Já não tenho mais aquele mesmo desejo de antes. E eu acho que quando o amor se vai, o desejo se vai, quando o desejo se vai, nós temos que aprender a ressignificar esse amor. E aí é que eu defendo uma tese que o amor, ele é eterno. Desde que eu possa trabalhar no processo de transvaloração do amor eros para o amor filia. Porque é inadmissível que os casais se separem e fiquem com ódio um dos outros, causando inclusive malefícios para os filhos, que ficam no meio daquela disputa de alienação parental, onde cresce com toda aquela dificuldade, inclusive, de se formar enquanto ser social. E eu tenho dito, enquanto pedagogo, que quando você cria um mau filho, você não cria somente um mau filho. Você cria um mau empresário, um mau médico, um mau advogado, um mau marido, um mau pai. Você acaba com o indivíduo como um todo. Daí a responsabilidade da educação. Então, como é que o senhor, no caso, pode trabalhar essa ideia? Como é que o senhor acha que, enquanto filósofo, como é que nós devemos trabalhar essa ideia da liberdade, sendo consciente de que a nossa liberdade
acaba quando começa a liberdade do outro ser feliz. Como é que o senhor viabiliza a ideia de que, para sermos felizes, se nós não tivermos cuidado, nós muitas vezes iremos causar a infelicidade do outro? Eu acho interessante pensar que a minha liberdade começa com a liberdade do outro. Porque se eu sou livre e o outro não é livre, a liberdade não é plena. Há uma relação de opressão. Então a liberdade ela tem que ser conjugada com a liberdade do outro. Eu acho que as duas coisas caminham juntas. Com relação à questão do desejo, você colocou muito bem, mas acho que Gédra já respondeu, eu não vou nem mais falar, também para passar para o público, né? Que o sexo ele é amplo, é complexo, ele ressignifica-se com o tempo. Então acho que a resposta dela já foi ótima. Com relação à indústria pornográfica, acho que você deu um exemplo maravilhoso, assim, eu achei muito bom trazer isso, né? Porque a indústria pornográfica ela visa especialmente que público? O público masculino. As mulheres não gostam, em geral, não gostam do filme pornográfico tal como ele é feito. Foi que começou a existir filmes pornôs feitos por mulheres. É isso que essa omissão das mulheres em certos lugares é que fez que a gente não sequer desse conta do desejo do outro. O desejo do outro não precisa ser meu desejo. Mas o filme pornô é feito em função do desejo masculino e de um estereótipo de masculino. Eu acho que quando justamente as mulheres passaram a dirigir filmes assim, você tem, inclusive, uma outra perspectiva sobre a questão da própria pornografia. Nós vamos agora chegando ao final de mais um Café Filosófico. O adiantado da hora, infelizmente, temos que encerrar. Agradecemos de coração aos professores que dedicaram tempo de sua vida para estarem conosco. Isso é algo importantíssimo, porque o tempo é o tecido de nossas vidas. E nós temos amores, tarefas, atribuições. Então, em nome do GEAP, eu agradeço a professora Gédra Holanda e o professor Érico Andrade por essa colaboração importantíssima acerca de um sentimento que ainda parece um tanto quanto enigmático ao nosso comportamento. E vamos às considerações finais dos dois para que a gente possa finalizar o café. Bom, eu só queria agradecer a paciência de vocês, foi um prazer enorme, agradeço muito a paciência, agradeço a minha esposa e minha mãe de estarem cuidando do meu filho mais novo, porque se eles não estivessem aqui eu não estaria falando essa conversa com vocês e, enfim, estou muito feliz. Obrigado. Bom, gostaria também de agradecer o convite, e eu acho que realmente eu vivi o que é um café filosófico, respeito. Nós tivemos alguns pontos de discordância, mas a respeito. Eu acho que está faltando muito isso na vida de hoje, respeito. Né? A gente só respeita quem pensa igual a gente. Né? Eu acho que, de fato, a proposição de um café filosófico é exatamente isso. Trazer pessoas que nós pensamos e concordamos em muita coisa, e em algumas poucas coisas nós discordamos. Porque ele tem uma essência, ele tem uma vida, ele tem uma vivência acadêmica que não é igual à minha, é diferente. E é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de mostrar pontos de vista concordantes e discordantes. E aí vocês têm a possibilidade de pensar a mesma coisa. Eu acho que isso, eu parabenizo Mário por essa essência, né, de trazer, de fato, uma discussão. Eu acho que o que hoje a gente viveu foi isso, uma discussão de tópicos e aspectos relevantes, concordantes e discordantes. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço vocês também. Paciência ter ouvido. Nós agradecemos de coração mais uma vez aos professores, a plateia por ter ficado até o presente momento interessada, e vamos rumo ao quarto Café Filosófico, que será em março, devido ao final de ano, carnaval. Em março, dia 16 de março, nós teremos o quarto Café Filosófico. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até mais.